Olá, você que acompanha o canal da Liderart. Estamos aqui em mais um Liderart Talk e uma edição muito especial. E é especial porque eu recebo hoje uma pessoa inspiradora, uma mulher que é profissional, que é empreendedora, empresária, advogada, é mãe, está escrevendo um livro e é uma inspiração para todas as pessoas que a conhecem. Eu acho que é uma grande oportunidade de apresentar ela para todos vocês. Estou falando aqui da minha amiga Kelly Montesano, que é CEO da Montesano e Figueiredo. Muito boa tarde, Kelly. Que prazer receber você aqui. Ah, Gessé, eu que agradeço, viu? Estou muito lisonjeada de ter sido convidada para vir aqui hoje, muito feliz mesmo e gratidão pelo convite, viu? Feliz de estar aqui acompanhando os passos da Liderarte, muito contente, torcendo muito por todo esse projeto grande e maravilhoso, viu? Sim, eu acho bom falar para quem não sabe, né, que em algum momento, quando a Liderarte era um projeto, foi a Kelly quem disse para mim: esse projeto já existe. A gente estava rascunhando algumas ideias, né, no papel, É isso. do jeito que eu gosto de fazer, do jeito que você também gosta Não de sei fazer, né? escrever se não tiver uma folha, não sei pensar se não tiver uma folha perto de mim e uma Isso. caneta. E aí eu achei isso também muito curioso, Kelly. Quando eu vi você trabalhando desse jeito, eu falei, puxa, eu já conheci uma Kelly que é uma mulher que, uma super mãe, essa era a ideia que eu tinha da Kelly, né? Sabia que a Kelly era advogada e a gente mais ou menos se cruzou algumas vezes e Isso, em algum momento a gente se aproximou e nos aproximamos através de projetos. Por quê? isso. Porque eu vi a Kelly fazendo alguns vídeos, algumas postagens. Eu falei assim, essa mulher é especial, eu tenho que saber o que ela faz e como ela faz. E aí eu te apresentei a Liderarte, você curtiu, né? Muito apaixonada, viu? Por essa empresa maravilhosa Me já. empurrou para essa fogueira. E Kelly, vamos falar aí para quem não te conhece, quem é Kelly? Vamos. Bom, a Kelly é de fato uma empresária, mãe de duas meninas lindas, chamadas Giovanna e Nathalie. Quando ela fala lindas, lindas mesmo, não é mãe coruja, não. É verdade, eu também, eu sou suspeita, né? Uhum. A Giovana tem 8 anos e a Nathalie tem 6, né? E eu digo que essa é a minha missão mais complexa. Eu falo que, olha, me coloca numa sala com 12, 15 empresários e eu tiro de letra. Uhum. Agora, um final de semana com elas é desafiador, porque ser mãe, né, sendo empresária, sendo advogada, mulher de negócios, né? Isso é um desafio diário, né? Então, é o meu maior projeto, né? E o meu melhor projeto são essas duas aí, a Giovanna e a Uau! Nathalie. Ô Kelly, você, antes de ser mãe, você escolheu estudar direito, por exemplo, de que forma? Como foi que o Ai, direito aconteceu na sua vida? Que eu acho que a base, talvez, do que você é hoje como profissional deve ter começado aí, no direito. então, na verdade, assim, ó, minha história, ela é longa, né? Fique à Nós vontade para conversamos contar. uma vez, eu vou contar aqui para você. Eu enxergo que minha veia é uma veia bem empreendedora, na verdade, Sim. né? A minha raiz mesmo não é o direito. É, Quando eu era muito nova, eu era professora de inglês, comecei a dar aula com 14 anos e dava aula particular, enfim, né? E aí comecei a dar aula, né, em casa. Anunciei no jornal lá da minha cidade, chamava Tranqueira, e aí coloquei lá, dá-se aula de inglês. Os meus pais se separaram, eu era muito nova e eu resolvi empreender, né? Falei, vou abrir uma escola dentro de casa. E aí comecei a dar aula de inglês, né? Tinha um aluno, depois dois, depois três, e aí foi crescendo, aumentando essa procura, enfim. Quando eu fiquei um pouco maior, acho que eu tinha por volta de 18 anos, eu fui convidada para dar aula numa escola e logo me tornei coordenadora dessa escola, né? Bom, meu avô era advogado, meu avô era um mega vendedor, ele vendia tudo, maravilhoso. E ele tinha se formado em direito e depois começou a trabalhar com venda de tinta, enfim. E aí ele falou assim para mim um dia: Filha, você quer ser professora de inglês o resto da vida? E aí eu falei: Não, vou, tô fazendo direito, né? Eu quero me formar, quero ser advogada. Ele falou: Então você vai procurar um estágio, né? E aí fiz isso. Procurei um estágio no escritório onde eu trabalhava, eu trabalhei até pouco tempo, né? Fui sócia, trabalhei 20 anos lá. E aí, nesse meio tempo, dentro dessa empresa, eu tive diversas passagens, né? Então, eu comecei como estagiária, depois me tornei advogada, criei um negócio dentro da empresa que era a recuperação tributária, depois me tornei diretora comercial
e depois sócia. Quando você fala de você criou um negócio dentro do negócio, isso também é empreendedorismo. Acredito que tem até um nome, intraempreendedorismo, é isso que assim que talvez algumas pessoas devam Eu chamar. acredito que sim, viu? Uhum, Eu acredito que sim, mas assim, é exatamente isso. Eu sempre olhei o que o negócio onde eu estava poderia é, girar de uma outra forma, o que eu poderia acrescentar ali, independente do local, né? Então, exatamente isso que eu fiz. Criei um negócio dentro do negócio e fiz o intraempreendedorismo aí. sim, Kelly, quando você fala de uma garota de 15, 16 anos, tendo uma ideia de criar um anúncio numa revista local na cidade, 14. 14 anos, uau, mais jovem ainda. Uma mocinha de 14 anos de idade, tendo a ideia de criar um anúncio numa revista e tendo a ideia de usar uma parte da casa para dar aula. A gente entende que alguma coisa muito forte te empurrou para isso, né? Porque com 14 anos, uma garota não pensa em fazer anúncio ou não pensa em dar aulas. Você acredita que seja alguma força de dentro de você? Acredita que você foi empurrada para isso, uma combinação de alguma coisa? Eu acho que é a combinação, né, É. das duas coisas. Primeiro, porque eu sempre me vi muito empreendedora. Olhando para trás hoje, eu lembro que eu vendia bolinho de chuva com 6 anos. Então, a minha avó fazia, eu falava, vó, vou colocar lá na garagem. E aí descia eu e uma vizinha minha e a gente voltava sem nada de bolinho de chuva, né? Então, eu enxergo que eu já tinha essa veia empreendedora desde nova. Mas sim, né, também houve uma necessidade. Meus pais separaram e aí um dia eu falei pra minha mãe, mãe, quero comprar uma calça jeans. Eu me recordo, como se fosse hoje. Uhum. E custava R$ 200 a calça jeans. E ela falou assim, ah, não tenho dinheiro. Aí eu falei, ah, se ela não tem, então eu preciso de dinheiro, né? O que que eu vou fazer pra poder comprar minha calça jeans? E aí nunca mais, depois desse dia, eu pedi dinheiro pra minha mãe, nem Uau. pro meu pai. Kelly, já que você tocou nessa palavrinha mágica, eu queria falar sobre isso. O que é dinheiro para você? Olha, eu gravei outro dia um, um vídeo Uhum, falando exatamente o que eu entendo que dinheiro seja pra mim, uhum, né? Dinheiro pra mim é energia. É muito nítido isso na minha vida. E é até engraçado, porque as pessoas comentaram embaixo do vídeo, uhum, falando, fazendo algumas piadinhas, mas pra mim é isso mesmo, sabe? uhum, Dinheiro é energia, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito na abundância, uhum. desde cedo, né? Eu nunca acreditei na falta, eu sempre acreditei na sobra. Então, de fato, nunca faltou, né? Tudo que eu precisei, tudo que eu projetei, tudo que eu conectei para um determinado assunto aconteceu, né? Então, se eu te falar desde esses 14 anos, se em algum momento eu co-criei alguma coisa e não se concretizou, eu vou estar mentindo. Então, Uau. de fato, para mim, dinheiro é energia. Kelly, sabe que eu estava ouvindo uma pessoa falar sobre liderança esses dias? Uma mulher brilhante falando sobre liderança. E ela disse o seguinte: liderança é uma escolha. Isso para mim, eu já vi um monte de definição de liderança, leio Uhum, sobre isso, a gente conversa muito, já conversei com você algumas vezes. sim, Quando ela falou liderança é uma escolha, é muito real, é nossa. muito real e mexeu comigo. Uhum. E aí eu queria colocar isso para você aqui na mesa. Você é uma mulher empreendedora, eu acredito que muita gente deve conversar com você, te pedir conselho. Agora que você se lançou numa vitrine chamada internet, eu acredito que isso deve ter se potencializado. Uhum. E você é uma líder. Ah, como que você enxerga a liderança em você? Você acredita que é uma escolha aí? Quando você acha que escolheu? Foi nesse lance da calça jeans? Foi um pouco antes? Foi depois? Olha, você falou alguma coisa agora que mexeu muito comigo e eu talvez nunca tivesse prestado tanta atenção nesse assunto como prestei agora, né? É uma escolha diária. A gente escolhe todos os dias acordar liderando a nossa vida, nossa família, nossa empresa, os nossos funcionários, os nossos projetos. E aí a gente pode escolher não liderar, né? Então, quando a gente escolhe não liderar, a gente senta no banco do passageiro. E Uhum. quando a gente escolhe liderar, a gente senta no banco do motorista. E eu sempre gostei do banco do motorista, né? Você sabe Eu que eu tenho sempre duas meninas gostei. também que gostam do banco do motorista, viu? Mas como é estar no banco do motorista, Kelly? Olha, não é fácil, né? Não é. É um banco de renúncias, né?
É um banco de muito trabalho, de muito esforço, mas o que é gratificante? É você enxergar os seus projetos, enxergar as suas ambições, os seus planos se concretizando. Então, na minha opinião, no meu conceito, não existe outro banco para mim, né? Tem que ser o do motorista. Uau! Tem que ser o do motorista. Eu tenho certeza que isso inspira muita gente. Kelly, você então trabalhou nessa empresa como estagiária e você construiu uma carreira nessa empresa. Sim, tive um Como foi isso? líder. Na verdade, assim, eu entrei muito nova, eu era uma garota, né? Tinha 19 anos, ou 20, acho. Entre 18 e 19 anos. E aí fui trabalhar com o Dr. Luiz Camargo, que hoje é o prefeito lá de Arujá. Uhum. Um homem maravilhoso, um líder nato, né? Brilhante. Eu até ficava muito orgulhosa quando ele falava assim: você parece o Luiz Camargo de saia. E eu, eu ficava orgulhosa, assim, mas assim, eu entendia que ele tinha uma liderança e eu modelei bastante coisa, sabe? Eu faço isso muito na vida. Eu olho para as pessoas, né, e enxergo o que elas têm de bom e eu modelo isso, né? O que tem de ruim, né? Enfim, não, mas o que tem de bom, modelo mesmo. E nesse caso, eu tive uma escola maravilhosa, né? Porque além de eu aprender a ser advogada, né, líder, ele me ensinou, inclusive, a empreender, né? Então, sempre me deu oportunidade dentro da empresa de falar, olha, você quer fazer alguma coisa? Vamos lá, eu te apoio. Então, esse estilo de liderança é o meu estilo de liderança, né, hoje. Onde você dá liberdade para as pessoas de empreenderem junto com você. Exatamente, eu até falo que eu quero um monte de sócios, né? Porque eu vejo como isso muda a vida das pessoas, né? Então, o que é bacana é você enxergar, né, um projeto, uma empresa, ou um projeto individual mesmo, onde você tenha pessoas com quem você consegue conectar, com quem você consegue trocar e dar oportunidade para essas pessoas expressarem o que elas têm lá dentro, é muito importante, né? Porque se você não der oportunidade, você não vai enxergar o que você poderia ter agregado na sua vida ou na sua empresa, né? Exatamente. Quando eu ouço alguém falar sobre essa gestão de pessoas, existem duas formas de fazer, né, Kelly? Existe uma forma que é você fazer como tem que ser feita mesmo, que é sentir as pessoas, que é observar, que é passar tempo com elas, enxergar o potencial e as aspirações e orientar, e desse jeito todo mundo vai sair ganhando. Uhum. No entanto, isso é extremamente difícil, extremamente complicado. Tem dias que nem a gente mesmo está bem para fazer isso, ou que parece que não tem tempo de fazer isso. E existe um jeito maquiado de fazer isso, né? Uhum. Quando eu ouço você falar, já vi algumas outras palavras suas, alguns vídeos, eu sinto como uma diferença naquela que parece que você respira isso mesmo, você acredita nisso, é quase que espontâneo de você falar sobre isso, né? Eu quero que as pessoas elas tenham liberdade, eu quero que elas façam do jeito que elas acharem que a intuição delas indica, e quero que elas cresçam, estou feliz delas crescerem. Muito. Essa escola que você passou, então, quanto tempo de escola? E se você puder contar para a gente uma grande lição dessa escola para nós, eu acho que vai ajudar muita gente. Eu vou contar e eu vou voltar um pouquinho aqui e vou fazer até uma propaganda da sua empresa, porque quando a gente fala de gestão de pessoas, aí tá a chave para mim. Uhum. Eu me recordo quando eu era muito nova também, já tinha acabado de me formar para advogada, tinha tirado a OAB na primeira prova, estava super feliz. E aí nós tínhamos lá uma equipe grande de advogados tributaristas, né, trabalhando, mas trabalhando numa toada normal. Uhum. E aí nós contratamos uma empresa. Então, quando você fala, ó, a gente às vezes não tem tempo para isso, às vezes a gente não tem energia, a gente, líder, dono da empresa, né? Isso é real, porque você tem 1000 coisas para fazer, mas existem pessoas que fazem isso, que eu acredito que seja o caso aí da Liderarte. Onde eu tento entrar para ajudar as pessoas pelo menos a olharem para esse ponto e tomarem uma decisão. Olha, eu vou dizer para você, isso foi um ponto marcante na nossa empresa lá. E na minha vida também, sabe? Nós estávamos aí com uma equipe, acho que de 10 advogados, e aí começamos a fazer esse trabalho de gestão de pessoas. Então, além das reuniões coletivas, nós tratávamos as pessoas individualmente. E eu fui uma das pessoas que estava nesse contexto, né?
E como mudou a minha vida, a minha produtividade, a produtividade do meu setor. Eu vou dizer para você que naquele tempo que nós estávamos fazendo esse tipo de trabalho, Uhum. o nosso faturamento aumentou de 30% a 40%. Uau. E isso não é propaganda da sua empresa, Sim, tá? sim, Eu só estou sim, sim. dizendo que o processo funciona. Uhum. Porque quando a gente entende quem é a pessoa, o que ela nasceu para fazer, Uhum. e às vezes ela está ocupando um espaço que não é o espaço que ela mais ama na vida, né? Eu, por exemplo, amo contato com pessoas. Uhum. Amo marketing, amo liderança, amo gestão, amo empreendedorismo, amo liderar, né? Então eu me coloco um desafio, me coloco um projeto, eu consigo gerir pessoas para entregar aquele projeto. Isso é o que eu amo fazer. E o que eu sei fazer? Várias outras coisas. Naquele momento eu estava advogado, né? E aí, nesse trabalho, essa pessoa que fazia a análise, enfim, ela falou: Nossa, você gosta muito de trabalhar com pessoas. Eu acho que você deveria trabalhar no comercial do tributário. E aí, Uau. eu Virada de abri, chave. abri um sorriso enorme, porque sim, eu Uhum. amava pessoas. Então, assim, enquanto alguns advogados que trabalhavam com a gente amavam o técnico e falavam assim: Nossa, eu detesto quando o cliente me liga. E eu falava: Gente, eu amo, me deixa aqui, ó, umas 2 horas com ele no telefone, porque eu me realizava nisso. Então, o que a gente fez naquele momento? Entendeu aonde cada peça tinha que funcionar. E fizemos algumas alocações. Então, eu fui uma das alocadas, inclusive, né? E isso me fez muito feliz, né? Então, eu volto a dizer, nosso faturamento aumentou 40% naquele período. E foi muito bacana, foi muito legal. Lógico, um período de muito trabalho, né? Muito trabalho, investimento na equipe, mas que dá retorno. Você que lida com tanta gente, é normal ou é comum que as pessoas não se conheçam? Eu acho que com as pessoas com as quais eu convivo, né? Com os meus clientes, alguns amigos, enfim. Eu diria que só 30% delas se conhecem Uau. mesmo. Eu adoro terapia, né? Uhum. Eu até brinco, tem uns amigos que falam assim, ó, fala pra Kelly, ela vai falar, faz terapia. E de fato é isso aí, né? Se a gente se conhecer, a gente consegue entender por que a gente está sentindo alguma coisa, o que nos move a fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa. Então, quando você trabalha na raiz, né, na causa e não só no efeito, muda todo o contexto, né? Então, o autoconhecimento, para mim, é a primeira chave que E, precisa virar. muito bem. Uma vez, uma professora de psicologia veio substituir uma professora na minha sala de aula. E ela caiu e ela não ia ficar com a turma. Ela ia ficar um dia, aquele dia. Talvez um outro dia, eventualmente, mas era aquele dia. E ela começou a fazer um exercício de linguagem corporal com a sala. Muito legal. E ela começou a falar poucas coisas, até superficiais, sobre os alunos. E enquanto ela falava, os alunos ficaram encantados. E psicologia era uma matéria que quase ninguém queria assistir a aula, ou não levava tão a sério. Mas todo mundo queria falar daquela professora que tinha substituído uma outra e falou o que as pessoas eram. Isso daí me marcou, porque a curiosidade das pessoas de saberem quem elas são. Olha Então, hoje a só. gente vê mudança de carreira de pessoas que fazem 50 anos, ao invés de se aposentar, mudam de carreira e acabam se dando muito bem naquilo, além da felicidade, da autorrealização. Também vem grana com isso, vem dinheiro, vem essa energia que você pontuou para nós, né? Quando você, então, ouviu alguém te falar, talvez aquilo que você já sabia, isso já é comercial. Aí Já. talvez vinha aquela garotinha de 14 anos colocando anúncio, aquela menininha vendendo bolinho de chuva, É isso. aquela menina que falou assim, não, eu nunca mais vou pedir dinheiro para minha mãe, e agora você é advogada, iniciando uma área nova, descobriu que era comercial. O que mudou para você, a sua vida? O que você descobriu com isso? Olha, eu diria para você que a realização interna foi muito grande. Uhum. Eu sempre fui também uma pessoa executora, né? Então, assim, Uhum. o que tem que fazer? Vamos lá, tem que fazer, faz o que tem que ser feito sem reclamar, né? Uhum. E vamos embora. Eu tava muito feliz e eu sou uma pessoa seguinte, que eu olho pro que eu tô fazendo e eu me sinto feliz em estar fazendo aquilo naquele momento. Uhum. Não sou daquelas que falam, nossa, sabe, eu poderia estar fazendo uma outra coisa. Não. Uhum. É um projeto, sim, vamos colocar aí no target, mas vamos fazer hoje o que tem que ser feito. Você Então, acha que isso te faz uma pessoa focada? Ou você daria outro nome para essa característica? eu acho que focada é assim.
sim, focada e é, executora, Uhum. realizadora, eu acredito que seja esse mix aí, né? Ótimo. E de fato foi sensacional, né? Mas aí quando eu mudei de fase, né? Porque eu fui Uhum. mudando de fase. Uhum. Quando eu mudei de fase, eu falei, bom, que legal, muito, muito bacana, né? Estar nessa parte comercial, né? Mas e aí, o que que eu posso fazer mais? Eu nunca fui uma pessoa conformada. Eu Uhum. sempre ficava buscando, tá, mas o que mais eu posso fazer? Outro dia, meu marido, a gente estava falando sobre uma situação e alguém falou: Nossa, que legal! Ai, que bom! Vocês vão ficar, acho que uns 2 anos tranquilos agora, né? Ele falou: Fala isso pra Kelly, Aquela, porque quando tá tudo em paz, ela fala, sabe, mas eu vou começar um negócio diferente. Sabe, eu vou mudar de cidade. é isso. Então, de fato, é isso que eu penso, sabe? Nesse Uhum. momento, eu mudei de fase e fiquei extremamente realizada, né? E já busquei o seguinte, ó, como é que eu faço para potencializar essa fase? Uhum. E aí foi essa história que eu criei um negócio dentro de um negócio, né? Então, assim, a gente tinha o trabalho durante a semana, né? Que envolvia um pouco do peticionamento ainda, né? Eu estava assumindo aos poucos essa parte comercial e essa nova empresa funcionava aos finais de semana. Era, você trabalhava além do seu trabalho normal, você começou a navegar numa água desconhecida ali, Exato. começar uma coisa nova. Deve ter trabalhado muito, obviamente, para colocar Muito, isso em pé. muito. E quando começou a aparecer esse trabalho? Olha, foi muito rápido, né? Foi muito rápido, porque o que a gente percebeu era o seguinte: a gente tinha muito cliente e o dinheiro estava ficando na mesa. Uhum. E aí comecei a olhar, eu falei, uai, tá errado isso aqui. Vamos atacar, né, nessa área aqui, que é uma área que a gente está com o cliente, tá aqui na nossa mão, só precisa fazer um esforcinho a mais para poder fazer mais uma contratação, né? E aí foi isso que aconteceu. A gente passou, sei lá, 1 mês e meio trabalhando, e aí logo no mês seguinte começaram a aparecer os frutos, né? Começaram a aparecer a- os contratos, e aí em pouco Uhum. tempo essa empresa já estava praticamente com o tamanho da empresa principal, né? Uau. E aí a gente uniu as duas empresas e eu me tornei sócia lá. Kelly, deve ter algumas pessoas que vão assistir essa entrevista depois Hum. e que são mulheres. Talvez algumas garotas vão se identificar com a primeira Kelly que você falou. Algumas mulheres que estão hoje trabalhando e se identificaram com a Kelly desse momento que você acabou de falar. Existe uma outra Kelly empreendedora, mas a maternidade, cuidar de duas meninas, cuidar de um negócio e além de estar diretora de uma empresa, como era o seu caso, você decidiu empreender, voar sozinha ou ter um sócio que é o Marcelo. Isso. Ah, eu queria que você falasse o seguinte: o fator mulher, mãe, empreendedora. Eu falei, né, que ser mãe é a minha missão, a que eu mais luto para executar, né? Sim. Porque eu quero executar com maestria. E assim, quando eu olho para minhas filhas, eu quero também que elas sejam mulheres muito fortes. Mas ser uma mulher muito forte não é tão fácil, né? Você acaba, quando eu falo, eu quero sempre sentar no banco do passageiro. E elas me ensinam a sentar no banco do motorista. Uau, então parece que alguma coisinha daí de dentro já passou, já multiplicou aí. Exatamente. As duas, elas me ensinam todos os dias é, como é que a gente respeita os limites, né, Uhum. do próximo. Como é que é necessário parar, né? Outro dia eu vi um podcast maravilhoso e aí a moça estava falando sobre desacelerar para continuar funcionando, né? E elas me Interessante. fazem isso. Elas me mostram como eu tenho que desacelerar em alguns momentos para poder estar presente. Então, assim, no meio de tudo isso, empresa, funcionários, clientes, projetos, né? Viagens de negócios, eu tenho que desacelerar para poder escutar, né, o que elas estão dizendo, escutar as necessidades dela, né? Essa semana a Nathalie me fez assim realmente repensar muitas coisas e eu falei gratidão porque elas existem, né? Ela virou para mim e falou assim: Mamãe, olha, você tá trabalhando muito essas 2 semanas. Você pode me colocar na sua agenda?
Uau! Eu falei, filha, para tudo, vou colocar. E aí, de fato, fiz isso, né? Cortei alguns dias da semana, a gente viajou Uhum. pra praia, ficamos lá. E aí eu entendo todas as vezes que elas me dão uma aula, né? De, olha, vamos entender aqui qual é o espaço que você precisa ser mãe, qual o espaço que você precisa ser líder. E elas têm entendido, sabe? Bom Mas é entender. maravilhoso Então, isso. lá na sua casa tem reunião de feedback, é isso? Tem, elas dão o feedback rapidinho. E você responde a esse feedback, né? Respondo, né? Eu sou uma pessoa que gosta de aprender, né? Uhum. Sempre gostei. E, inclusive, com elas, eu fico observando tudo que eu posso aprender para ser uma pessoa melhor, né? Eu quero ser uma mãe maravilhosa, mas uma pessoa melhor com tudo que elas me trazem, sabe? De fato, é uma coisa genuína. Não é fake news, não. É de verdade. Quando o meu coração é ensinável com relação a isso, sabe? Eu quero sempre aprender para poder ser um pouco melhor. Perfeito. Fala sobre a Montesano Figueiredo pra gente. Ah, Como foi o nosso sonho, bebê. o bebê de vocês e qual é o projeto de vocês, o que é que vocês fazem, como que vocês fazem. Conta essa história pra Vou gente. contar. Bom, Montesano Figueiredo nasceu. é, o meu Marcelo é meu sócio, né? O Marcelo é meu marido e meu sócio, né? Nasceu no ano passado. Eu estive no escritório de Arujá lá há 20 anos, né? E eu não imaginava sair agora, né? Uhum. Agora, né, depois de 20 anos, né? Mas quando você fala assim, chegou nos 40 anos, a gente começa a se conhecer melhor, começa a entender quais são as nossas necessidades e começa a reconhecer algumas realizações que a gente precisa executar para ser feliz, enfim, por N motivos, né? E aí a Montesano Figueiredo nasceu, uma empresa que faz gestão tributária e planejamento estratégico, é o nosso bebezinho, né? Então nós atuamos como um escritório boutique, então a gente atende indústrias, comércios, né? Basicamente indústrias e comércios para recuperação de crédito tributário e gestão de projetos. Então, quando uma empresa tem algum tipo de problema, a gente identifica que problema ela tem, né? Então, se é um problema trabalhista, civil, tributário, e traça um plano estratégico. E quando a gente começa a fazer isso, a gente sempre chega num denominador que é a questão de pessoas, né? Então, é muito bacana a gente conseguir atuar nesse projeto novo de uma forma holística, né? Você enxerga o todo, você não enxerga só aquele problema individual, que normalmente num escritório de advocacia comum a gente só enxerga o processo ou o problema, não. Na Montesano Figueiredo a gente faz uma análise macro e aí indica, né? Cada problema que a gente identifica, a gente indica uma solução. E a solução que a gente tem, a gente aplica. Hoje é comum a gente ouvir as empresas falando sobre governança corporativa, o compliance, e às vezes, se você só agir com o olhar do advogado, aquele advogado que ele aplica a lei seca numa situação, você corre o risco de perder algumas coisas, inclusive tempo. Sim. Então, eu acho que além desse advogado com essa visão estritamente seca da lei, precisa dessa sensibilidade, desse entendimento do que é o mundo corporativo, de Precisa. análise de riscos, inclusive de criar, não sei se vocês chamam isso de um manual de conduta ou de manual de compliance. Vocês ajudam nisso também? Sim, a Montesano Figueiredo não é um escritório de advocacia, né? Ela é uma consultoria, eu denominaria uma consultoria, né? Então, é um escritório de gestão tributária e de planejamento estratégico. Então, lá eu tenho advogados, contadores, tenho economistas e tenho administradores, né? Para poder, a hora que nós identificarmos um problema, conseguir diagnosticar. Nós só atuamos efetivamente na parte contábil, administrativa, financeira, né? E tributária. Então, essa parte de gestão de pessoas, a gente normalmente faz uma indicação, enfim. E a governança, ela normalmente aparece. A gente atua muito com empresas familiares. E algumas delas já chegando no ponto de sucessão, né? E a gente enxerga, às vezes, que ou o herdeiro não tem aquela habilidade ou não tem vontade para assumir a empresa, né? E aí é necessário treinar, se ele tem vontade e quer treinar, né?
Ou se não, fazer de fato a governança no sentido de profissionalizar a direção da empresa, criar um conselho consultivo, né? Então a gente atua para diagnosticar isso. Perfeito, Kelly. Acho muito, muito interessante esse trabalho. Acho extremamente necessário, porque as pequenas e médias empresas, por exemplo, elas são os maiores geradores de empregos do país. E existe aquela famosa frase, né? Pais fundam, filhos desfrutam, netos destroem. Isso que é horrível, Triste de ouvir, né? mas é uma É realidade, verdade. né? Então, sucessão, acredito que ainda seja um ponto fraco de muitos empresários. Uhum. Não se pensa em sucessão, que dá muita dó, porque a gente vê grandes negócios indo ralo abaixo, Mas né? sabe o que eu acho? Eu acho que assim, ó, quando a gente estava falando aqui de autoconhecimento e de conhecimento do outro, né? Sim. Porque assim, eu não acho que quando os pais criam, né, e Uhum. têm os filhos, eles conseguem enxergar se aquilo faz parte do propósito de vida dos filhos, né? Uhum. Então, eu sempre parto, né? E quando você me fala se as pessoas me pedem aconselhamento, sim, me pedem bastante. E eu sempre parto desse princípio, né? A sua empresa é o propósito da vida do seu filho? Porque se não for, vamos organizar para que a empresa continue existindo. E ele faça parte de um conselho consultivo, né? Depois da sua partida, enfim. Vamos organizar o que é ser sócio mesmo e o que é ser também funcionário da empresa, porque a gente pode ter dois chapéus, né? Sim. O de sócio e o de funcionário. Então, assim, passar pela não destruição da empresa significa olhar antes para o propósito. Se você consegue enxergar que o propósito do seu filho, do seu neto, está conectado com a sua empresa, eu acho que tem que investir nele. Agora, se isso não estiver conectado, eu entendo que precisa preservar as cotas, né, deles, mas e precisa profissionalizar, né? Tem Uhum. tanta gente competente, diretor executivo, diretor financeiro, diretor industrial, que faz um trabalho efetivo muito bom, né? E não tira o mérito daquela pessoa que é sócia, mas não escolheu ser isso para a vida toda. Você sabe que eu falo para Giovana, às vezes o meu marido fala para ela assim: "Ah, você gosta do escritório? Você vai um dia trabalhar no escritório?" E aí ela fala para ele assim: "Pai, só se a minha clínica veterinária for bem pertinho." Já está bem claro qual é o propósito da vida dela. Já está bem claro. Exato, ela não tem a menor. Pode ser que isso mude, né? Porque ela tem Sim, 8 anos. sim. É Mas, criança. assim, eu entendo que hoje o propósito dela é cuidar de animal. Ela ama bicho, né? Então, Uhum. assim, você imagina que tristeza ela chegar aos 8 anos e eu falar: agora você vai fazer direito. Ou então, agora você vai fazer administração, porque você tem que cuidar daquela empresa, aquela empresa é sua. Não pode ser um fardo, né? Você pode acabar com o propósito de vida e até, inclusive, comprometer a felicidade dela, né? Então, Porque você pode estar tolindo a carreira de uma excelente veterinária, não é se for a paixão isso. da vida dela. É isso, sabe? Eu acho que para fins de governança, é que assim, eu não acredito que isso esteja no inconsciente das pessoas Uhum. coletivamente. Então, chegar falando sobre isso numa primeira reunião é pedir para não ser contratado. Exatamente. É contrário ao propósito Vai que a gente contratou. contrário, mas eu acho que a Montezano Figueiredo ela foi fundada Uhum. muito para que eu conseguisse cumprir os meus propósitos, sabe? Sim. Então, quando eu me deparo com uma situação dessa, a gente fala de governança, a gente fala de gestão, mas eu começo falando de propósito, né? Falo, nossa, que linda essa empresa, você cumpriu o seu propósito de forma exemplar. E a pessoa realmente cumpriu, né? Porque quando você cria uma empresa, você cria um filho. Sim. E aí você olha e fala assim, não, tá cumprido o propósito mesmo. E aí a gente vai, né, soltando em algumas reuniões, né? Mas será que é o propósito? Será que faz bem? E aí, ao longo do tempo, em alguns projetos, a gente consegue esse reconhecimento, o que é muito bom, né? Kelly, você parece que é uma mulher que foi feita para as telas, tá? Ah, Quando eu eu tô vejo. nervosa aqui, viu? Não, mas quando eu vejo você produzindo ou se comunicando, parece que você foi feita para as telas. Uhum. Mas parece que essa sua ida para as telas é um pouco recente, né? O que te fez ir para essas telas, para essa terra de ninguém chamada Ah, internet? é. E o que você está sentindo com isso tudo? Posicionamento, né? É, nós, inclusive, conversamos sobre isso uma vez, né? Nesse mundo digital, né? É importante a gente se posicionar.
E aí, ir pro online, né? Porque a gente tem uma vida, eu pelo menos tinha uma vida offline muito agitada, né? Mesma quantidade de coisas que eu faço hoje, eu fazia no offline, né? Mas a gente não se posicionava. E eu tava falando sobre isso antes de ontem, sobre marketing de indicação, e que eu entendo que a questão do posicionamento é muito importante. Então, primeiro eu queria sim essa visibilidade, né? Então foi proposital essa ida para as telas aí, porque acho que é bacana a gente compartilhar, sabe? Eu decidi fazer isso mais como uma forma de cumprir o meu propósito, né? Que é ajudar as pessoas de uma forma indiscriminada. Qualquer pessoa, né? Então, no offline, eu conseguia ajudar a pessoa que estava sentada na minha frente, né? E ela me ajudava também. Existiu sempre essa troca. Agora, no online, a gente consegue disseminar essa mensagem para o mundo, né? Sementes, né? Sementes. Você sabe que um amigo meu que falou assim: você tem uma conta no TikTok? Eu falei, uai, claro que não, TikTok, imagina, você já me chama no TikTok. E ele falou, não, é muito legal, é uma ferramenta de distribuição e tal. Bom, eu escutei aquilo e fiquei uns dias amadurecendo isso e tal. Aí eu falei, bom, vou lá, vou fazer um TikTok, e os vídeos que eu coloquei aqui no Instagram, vou colocar no TikTok. Você não tem ideia que do dia pra noite apareceram 25 mil seguidores no TikTok. Eu disse que você foi feita para as telas. E aí, todos os dias eu recebo um feedback, moça, você mudou minha vida, olha, eu tô saindo de uma situação assim, assim, assado. E aí, é tão gratificante aquilo pra mim, que aí eu me animo e falo, não, então vamos pro próximo, porque é quase tipo de madrugada que eu gravo os vídeos, né? Porque a vida tá muito corrida. Imagina, já vi vídeos de você gravando pela manhã, aí uma filhinha acordou, foi pro colo da mamãe, você continuou o vídeo, foi lá e foi até o final. Achei maravilhoso. Kelly, essa caminhada aí para as telas, né? Que eu falo assim, acho que você está indo muito bem. Não só eu, as pessoas que te conhecem, te assistem, estão dando o mesmo feedback. Obrigada, bom saber. Foi você que me falou também uma seguinte frase: se você colocar um vídeo e ajudar uma pessoa, e se uma pessoa viu aquele vídeo naquele momento e assistiu, já é suficiente. Já valeu a pena, você já cumpriu o seu propósito, já valeu a pena. O que é, então, para Kelly Montesano, o significado da palavra marketing? O que é marketing para você? Bom, então marketing para mim, ele passa por alguns viés, né? Então, o primeiro viés é o posicionamento. Segundo, é a necessidade de expor o que você tem de melhor para o mundo e colocar isso à disposição, né? E terceiro, fazer com que as pessoas enxerguem, né, a possibilidade aí de alcançar vários patamares, né, por meio de uma ferramenta, por meio de um instrumento, né, que seria a internet, as redes sociais, enfim. Então, eu acho que marketing passa por esses vieses, né, mas começa aí com o posicionamento. Muito bem. E, Kelly, a última pergunta é que, na verdade, você vai responder para quem está assistindo, não é para mim, mas é claro que eu vou me aproveitar da sua resposta sim. Eu que estou aprendendo aqui hoje. Kelly, qual é o conselho, o grande conselho que você pode dar para Kelly de 16 anos de idade? Olha, o grande conselho é nunca pare de pensar na sua própria evolução, né? Porque quando você pensa na sua própria evolução, tudo ao seu redor evolui, né? Hoje eu estava de manhã conversando com uma amiga e ela me falou o seguinte, ó, nenhuma pessoa que aprende alguma coisa fica igual pós ter aprendido, né? É uma frase de Piaget, não é exatamente assim, mas o fato é aprender todos os dias. Então, se eu pudesse dar um conselho para Kelly de 16 anos, seria esse. Continue sendo mesmo essa pessoa que senta sempre no banco de estudante para poder aprender com todo mundo que passa à sua volta, né? Inclusive as pessoas que você acha que naquele momento não te fizeram bem, elas te ensinaram, né? Alguma coisa. Seja grato por isso, porque a gratidão ela faz parte, né, da minha vida. Então eu diria para ela assim: continue sendo grata por todas as coisas, continue olhando somente as coisas que são boas, ignora que não é boa, né? Continua nesse caminho firme que vai dar tudo certo. Kelly, eu estou muito feliz. Eu que tô. Porque a gente conseguiu ter esse bate-papo aqui. Eu já conversei com você várias vezes, mas
Gostei muito do que a gente conversou aqui hoje, pareceu que eu vi pela primeira vez. Eu tenho certeza que muita gente que vai assistir isso vai dar um feedback positivo. Ah, que legal. E Depois me manda os feedbacks. sim, foi muito, muito bom. E se um dia eu for ser entrevistado por alguém, eu gostaria que fosse por você. Então, tá Deixa esse marcado. convite, ó, fazendo um convite aqui para Kelly Montesano, para Tá quando eu marcado. estiver nessa cadeira, vai ser você, tá bom? Então, vamos marcar essa data, viu? Combinado. Recebi então a Kelly Montesano, CEO da Montesano e Figueiredo, nessa entrevista que para mim foi fantástica. Muito obrigado por todos vocês terem acompanhado até aqui e até a nossa próxima entrevista. Bons negócios.